Tudo bem aí com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia? Então vem comigo. Agropecuária é o assunto da nossa aula de hoje, né? Como vocês sabem, o Brasil é um grande produtor agrícola, né? O Brasil se destaca, é o terceiro maior exportador de alimento no mundo. Se liga aí, gente. Tá? Então está entre os maiores produtores de alimento no mundo aí, o nosso país. A partir da década de 70, nós vamos ter aquela revolução verde, né, aquela modernização do campo. Isso faz com que a tecnologia chegue no campo e essa produção de lá para cá ela só vem aumentando, né? O complexo agroindustrial, né? O Brasil vem se destacando aí no cenário internacional devido à sua grande produção. Opa lá que nem tudo é essa maravilha, moçada. Ainda temos lugares ainda no Brasil que resiste a essa modernização. Às vezes por falta de capital, às vezes por falta de uma política mais séria dentro da agricultura que pegue o pequeno e o médio produtor. Tá? Então nós temos ainda áreas no Brasil que resiste a esse avanço tecnológico, que ainda produz de forma rudimentar, de forma arcaica, né? Fazendo com que haja uma queda em média por hectare no nosso país. O que o Brasil produz? Qual que são os destaques do Brasil na área de produção, na produção agrícola? Vamos ver aqui, né? Vamos pegar aqui por região. Vou começar pela região sudeste. A região sudeste, moçada, ela não é só a mais importante economicamente por questão da indústria, pelo fato do comércio ser muito forte, ela também é forte na questão da agropecuária. O Planalto Paulista, moçada, uma área de grande produção, área tradicional do café, área tradicional de algodão, hoje com uma grande concentração de cana-de-açúcar, com a produção de laranja nessa parte do Planalto Ocidental, nessa parte oeste de São Paulo. Ela já teve um papel no passado com o café importante e ela continua ainda hoje com a produção de laranja, com a produção de cana-de-açúcar, com a produção do algodão, do milho e até mesmo em café ainda nessa região. O sul de Minas Gerais, né, o sul da Mata Mineira, né, da zona da Mata Mineira, uma área também muito forte hoje de café, uma área de grande produção de café hoje no Brasil. A maior área de produção de café brasileira se encontra nessa região de Minas Gerais hoje. Nós temos a pecuária leiteira também, que é uma tradição nessa zona sul da Mata Mineira, né? O Triângulo Mineiro, muito conhecida pela pecuária, né? Pela pecuária de corte nessa região, hoje também com a produção de cereais, de arroz, de milho nessa região do Triângulo Mineiro. Aquela região do litoral do sudeste, né? Pegando ali São Paulo, Rio de Janeiro, é uma área de produção de cana-de-açúcar, tradicionalmente uma área de grande produção de cana-de-açúcar. Destaque para São Paulo aí nessa porção litorânica. Tá? A parte sul de São Paulo, né, chamado Vale Ribeiro, tem um grande destaque na produção de chá e de banana, né, gente? E o Vale do Paraíba, que é aquela região entre São Paulo, né, o norte do estado de São Paulo e o sul do estado do Rio de Janeiro, uma área de grande produção de arroz, né, uma grande produção de arroz e também uma grande bacia leiteira, né? Não podemos esquecer do norte de Minas. O norte de Minas, gente, é aquela região próxima ao sertão, aquela região semiárida do Brasil. Então ali eu tenho uma pecuária extensiva e tenho projetos de irrigações ali também que beneficiam essa parte de Minas Gerais com a produção de frutas, belezinha? Isso é a região sudeste. Perceba vocês o poder, né, a força que tem a produção agrícola da região sudeste. Vamos lá para a região sul do Brasil, outra região importante, né? Você tem que lembrar, sempre que fala de sul do Brasil, lembre do processo de imigração, da chegada dos imigrantes, destaque para os alemães, destaque para os italianos. Essa comunidade, né, de imigrantes que chegam no Brasil, eles vão pegar um pedaço de terra e vão viver em famílias ali, várias famílias nessas áreas rurais. Tá? Então eles vão colonizar o sul numa forma de povoamento. Tá? Então a princípio, né, alguns vão desenvolver uma agricultura bastante diversificada na região, né, bastante diversificada, mas com destaque para o cultivo de uva, né? Um outro ponto que chama atenção na região sul do Brasil é que após o século XIX, já dentro do século XX, nós vamos ter aí a partir da década de 60, 70 em diante, nós vamos ter uma migração de sulistas para a região centro-oeste,
que é a abertura daquelas novas fronteiras agrícolas, né? Na região de Mato Grosso, na região de Mato Grosso do Sul, na região de Rondônia, né? Então nós vamos ter as chamadas fronteiras agrícolas. Esses sulistas começam a deslocar para essa região centro-oeste, mas a região sul é uma área importantíssima, né? Lembra do norte do Paraná? Pois é, o norte do Paraná, que foi um grande produtor de café, hoje é um grande produtor de soja, um produtor de milho, produtor de arroz, né? Ainda tem café, professor? Sim, nós temos café ali, nós temos cana-de-açúcar, essa região importantíssima, norte do Paraná. Beleza? Santa Catarina, o Vale do Itajaí, tá, moçada? Vale do Itajaí, uma área importantíssima de produção agrícola no estado de Santa Catarina, tá? E o Vale do Jacuí, no Rio Grande do Sul, grande destaque para a produção de soja, para a produção de arroz e de milho nessa região do Vale do Jacuí. Beleza, moçada? Segue aí, vamos para outra região, vamos para a região centro-oeste, chegamos na região centro-oeste. Essa região centro-oeste, ela teve uma transformação no seu cenário econômico, no cenário principalmente no campo, a partir da década de 60, com as chamadas fronteiras agrícolas, dentro da chamada ditadura militar. Nesse período, nós vamos ter a incorporação do centro-oeste dentro do contexto econômico do Brasil, a partir do avanço dessas fronteiras agrícolas. E nessa região houve um grande crescimento. Ainda há um grande crescimento da agricultura e da pecuária nesses três grandes estados. O estado de Mato Grosso, o estado de Mato Grosso do Sul e o estado de Goiás são grandes celeiros agrícolas no Brasil. Não só a agricultura, mas como a pecuária é muito forte, é muito tradicional no estado de Mato Grosso, no estado de Mato Grosso do Sul e no estado de Goiás. São os três maiores criadores bovinos do Brasil, que é o segundo maior criador bovino do mundo, comercialmente falando. Nós somos o primeiro, né? Destaque aí vai para a região de Campo Grande, Dourados, né, no estado de Mato Grosso do Sul. A cidade de Ceres, né, na região de Goiás, no estado de Goiás, onde vem se expandindo bastante, principalmente a soja nessa região, e aquela região da Chapada dos Parecis, no estado de Mato Grosso. Tradicionalmente, a área do Pantanal, que pega o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul aqui, ó, essa parte oeste, né, essa parte oeste aqui de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aqui nós temos o Pantanal, que é uma área tradicional de pecuária bovina, né? A soja está entrando de forma lenta já no Pantanal, tá? Você tem que entender que o Pantanal é uma área plana, mas se alaga a maior parte do ano, né? Então, assim, tem algumas áreas um pouquinho mais altas do Pantanal, principalmente no estado de Mato Grosso, tá? Onde vem avançando essa soja de forma lenta, mas está avançando, está com um pezinho no Pantanal. Bonito em Mato Grosso do Sul, tem soja. Pantanal, Poconé, Cáceres em Mato Grosso, são áreas de produção de soja dentro do Pantanal. Beleza? Segue aí, vamos lá para a região do Nordeste do Brasil. Moçada, tradicionalmente o Nordeste é uma área de grande cultivo de cana-de-açúcar, tá? É forte a cana-de-açúcar no Nordeste, principalmente no litoral. Essa parte do litoral aqui, ó, como vocês podem ver, de vermelho, é essa área de cana-de-açúcar, né? Porém, nós temos novas áreas sendo incorporadas nessa agricultura moderna. Essa região que a gente chama de Matopiba ou Mapitoba, que inclui os estados do Maranhão, o Tocantins, que faz parte do norte, Piauí e a Bahia, tá, moçada? Esses três estados aqui, ó, esses três estados do Nordeste, mais o estado de Tocantins. É uma área de expansão da agricultura, ela vem crescendo a cada ano a sua produção, tá, moçada? Certo? É o grande celeiro do Brasil em crescimento, Matopiba. Belezinha? Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia. Não vai esquecer disso não, gente. Vamos lá para a região norte do Brasil. Chegamos na região norte. Região norte, moçada, se a gente for se comparar assim com as outras regiões, ela tem a menor produção. A região norte, ela tem um grande empecilho da expansão da agricultura. Qual que é, professor? A floresta Amazônia. A Amazônia legal, moçada, né? Então existe aí toda uma legislação de proteção dessa área. Além do mais, o solo da região amazônica é um solo muito arenoso, é um solo ruim para a produção agrícola.
tá? Porém, a pecuária e a agricultura ela vem avançando, principalmente aqui pelo estado de Mato Grosso, tá, moçada? Aqui, ó, avança aqui pelo estado de Mato Grosso, avança pelo estado do Maranhão, né? Essa área de expansão, né? Então aqui nós temos uma expansão da agricultura do Centro-Oeste e do Nordeste pressionando essa área que é a região norte, que é a Amazônia Legal aí, tá, moçada? Mas temos que ter esse cuidado em relação à floresta amazônica aí, tudo bem? Temos algumas áreas de produção, tá? Temos algumas áreas de produção, temos algumas áreas de criação. Eu vou destacar para vocês o estado de Rondônia, tá? O grande produtor agrícola aí dessa região, o estado de Rondônia. A soja vem avançando muito, já foi café no passado, já foi pecuária. Hoje se avança bastante a soja em Rondônia. O estado do Acre, o estado do Amapá, que nas últimas décadas também tem se expandido a agricultura, né? Alguns chamam já assim, ó, de novas fronteiras agrícolas. Por quê, professor? Porque as terras são baratas aqui no estado do Amapá, no estado do Acre, né? São os estados que têm ocorrido um grande crescimento nos últimos anos aí, economicamente e também a sua população, belezinha? Aqui eu tenho a pecuária intensiva, né, gente? Aquele gado confinado, gado preso ali, não é o predominante no Brasil, nós temos um predomínio do gado extensivo, né? O Brasil é um grande criador bovino, né? Certo? E também, moçada, tem crescido no Brasil, principalmente após a década de 90 para cá, o semi-intensivo, né? Ele mistura, né, ele mistura aí aquelas técnicas do sistema intensivo, né? Uso de ração, uso de inseminação artificial, que é do sistema intensivo, né? Para que haja uma melhora desse gado, né? Belezinha? Então o sistema semi-intensivo que mistura aí o extensivo com o intensivo, né? Vem crescendo bastante no Brasil, com destaque para algumas raças europeias de animal, belezinha? Aqui nós temos, né, as áreas de extensiva e semi-extensiva no Brasil, destaque para o Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, a campanha gaúcha, né, a campanha gaúcha na região sudeste, na região sul do Brasil, o Pantanal Mato Grossense, uma área de grande produção, a região do Sertão Nordestino, né, destaque para a Bahia, como um grande criador, tá, moçada, ali na região do Nordeste brasileiro, dentro da pecuária extensiva, né, o animal criado solto, né? Temos na região do estado de Rondônia, o sul do Pará, e temos ainda a ilha do Marajó com a criação de búfalos ali, né, bufalinos nessa região aí. Aqui eu tenho, né, os maiores rebanhos do mundo. O maior é a Índia, tá, moçada? 282 milhões de cabeça de gado, tá? Esse aqui é um dado aí, moçada, de 2016, tá? 2016. Hoje o rebanho brasileiro é um pouquinho maior que isso. Nós temos 205 milhões, somos o segundo maior rebanho bovino. Vale lembrar vocês que na Índia o boi e a vaca é sagrada. Eles não comem não, churrasquinho lá não existe. Então por isso que eles têm o maior rebanho. Comercialmente o Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo, né? Aqui esses dois mapas dá pra gente fazer uma comparação, que era 2005 da pecuária e o que foi aqui em 2016 a pecuária. Olha só como tem crescido, né, essa pecuária, principalmente para essa região centro-oeste e avançando para o norte do Brasil, essa pecuária, como você pode ver nesse mapa. Vamos lá, moçada, 2 exercícios aí para a gente fechar esse conteúdo. Leia o texto e as afirmações a seguir. Nos últimos 20 anos, o nível de tecnologia alcançada pelos produtores rurais no Brasil atingiu patamares expressivos que pode ser mensurado pelo aumento da produtividade no campo. Isso explica, por exemplo, o fato do Brasil ter conseguido dobrar a produção de grãos com a mesma área plantada. Hoje o agronegócio, entendido como uma soma de seus produtivos, né, e dos processos de produção final e da fabricação de insumo, isso que a gente chama de setor de agronegócio, tá, moçada? É toda a cadeia produtiva, tá? Desde o maquinário, desde a colheita, desde o processamento desse produto. Corresponde a 1/3 do PIB brasileiro, o valor semelhante das exportações totais do país. Então, a importância que a agropecuária tem no Brasil. Vamos lá.
Item 1. A soja foi um dos principais responsáveis pelo crescimento do agronegócio do país. Sim, a soja ela puxou, é o carro-chefe do Brasil, é um dos produtos mais exportados do Brasil hoje, moçada, a soja. Então sim, a soja foi o principal responsável por essa expansão do agronegócio no país. Item 1 correto. Item 2. O item 2 ele fala: o crescimento das atividades no campo só foi possível graças à redistribuição de terra. Não, moçada, nós temos um problema sério até hoje, que é a concentração de terra no Brasil. Item 3. As propriedades familiares que cultivam cana-de-açúcar foram os que apresentaram o maior nível de rentabilidade no campo. Tá? Não, são os grandes produtores que têm a maior rentabilidade no campo aí. Então, item correto, letra A. Belezinha? Fechou aí, gabarito letra A. Mais uma questão para a gente encerrar aqui. O sistema mais produtivo da agricultura brasileira em termos de rendimento e de produção por hectare apresenta as seguintes características: trabalho familiar, adubação orgânica, não, moçada, é tecnologia, é monocultura, é mecanização, tá? É a utilização de produtos químicos, letra B, tá, moçada? Já vi aqui, ó, letra B, monocultura, mecanização e adubação química. Moçada, vamos lá, bom estudo para vocês e aquele abraço, valeu!